Muito bom. Agora, finalizando essas 3 ministrações sobre conectando gerações. E eu quero terminar agora, hoje, essa última fala com a ministração que eu falei no último domingo, no Dia dos Pais, mas ele serve para mais do que os pais homens, mas os pais homem e mulher. Por quê? Nós vamos meditar sobre um texto que chama a gente a se despertar sobre o momento que nós estamos vivendo. É isso, a sair da mornidão. Então, sem delongas, aí abra a sua Bíblia. Deixa ela aberta aí em Apocalipse capítulo 3, a partir do versículo 14. Eu só quero aqui antes, então, falar sobre o meu livro, meu primeiro livro de uma série de 5 livros, que eu não estou conseguindo sair do primeiro. Então, esse livro aqui sobre depressão não afunde na ignorância. Ele fala, então, o que as pessoas no senso comum pensam sobre depressão. Então, depressão é uma frescura, mas por que você pensa isso? Será que é do nada que as pessoas pensam isso? Depressão é falta de trabalho. Será que é do nada que as pessoas pensam isso? De onde que elas tiraram essa ideia de que depressão é falta de trabalho? Então, eu trago a primeira visão, que esse pensamento não vem do nada. Então, as pessoas têm uma origem do porquê elas pensam isso. Depressão é demônio. Por que as pessoas pensam que é demônio? Então, eu quero falar sobre por que as pessoas pensam. Depois, o que a ciência fala para a gente. E terceiro, uma ação prática para que a gente possa melhorar essas características da depressão, porque a gente sabe que a depressão só é uma coisa, é uma doença. Uma doença a mais prevalente que nós estamos tendo aí em 2030, vai ser a mais prevalente do mundo e vai ser a que mais vai matar, não somente por suicídio, mas também por problemas de saúde secundário. Exemplo, pessoas com depressão não tratada têm mais tendência a problemas cardiovascular. Assim como pessoas que têm problema cardiovascular vão ter mais tendência à depressão. Então, se é uma doença, tem como você prevenir, tem como você agir sobre ela, tem tratamento. Então, desde aquilo que nós falamos ontem, um sono de qualidade, comer e se alimentar de forma saudável, ter uma vida saudável de esporte, uma prática esportiva, isso previne e trata pessoas que estão combatendo a depressão ou pessoas que não têm. Então, muito importante. Aqui eu falo outras coisas, como eu já falei sobre as vitaminas que você tem que cuidar. Então, quem esteve aqui de manhã, viu lá no vídeo, vai ver no vídeo, eu falei o que você deve pedir de exame para, inclusive, prevenir ou tratar questões da depressão. Tá vendo? Então, vitamina B12, vitamina D, ver a sua tireoide, os níveis hormonais, então, sexuais. Então, se você quiser, vai ser um prazer poder assinar para você ali. Ele é 35 no dinheiro, 38 no Pix, tá bom? Então, Deus abençoe você. Se você quiser, vai estar ali atrás, no finalzinho do culto. Então, Apocalipse capítulo 3, a partir do versículo 14, ele diz assim: ao anjo da igreja de Laodiceia escreve, isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Amém? Então, fala amém, irmão. Amém? Amém. Então, nós vamos falar sobre o que é esse conceito da mornidão, como que ele se aplica na vida de pais e por que nós temos que ter esse despertar nesses dias de hoje. Pode passar, por favor. Olha só, o livro de Apocalipse, ele é um livro que muitas pessoas consideram misterioso. Ele considera, poxa, o que são esses símbolos, o que são os castiçais, o que são não sei o quê. As pessoas ficam muito curiosas, o que vai acontecer no final do tempo. Mas se você vê a palavra Apocalipse, ela é o quê? Revelação. A palavra Apocalipse é revelação. E aí você vai falar assim, revelação do quê? Tá vendo? E aí, se você for Apocalipse 1, abre aí sua Bíblia, Apocalipse 1, 1, a resposta está aqui. No início do livro está a resposta de qual revelação ela está falando. Porque há um problema na igreja atual. As pessoas estão buscando revelações e elas encontram revelamentos, não é isso?
As pessoas querem ser reveladas. Eu quero saber, tá vendo? Se a pessoa descobre o meu CPF, ela sabe descobrir meu CPF, será que ela sabe? Eu quero que essa pessoa descubra o número da Mega Sena, não é verdade? Gente, qual que é o número da Mega aí, para poder, né? O crente joga, irmão, misericórdia, olha só, Jesus amado. Mas tá vendo? Isso as pessoas não descobrem, mas descobrem o seu número CPF, que negócio que é esse? Porque a Bíblia só tem uma revelação a fazer. E olha qual que é a revelação, Apocalipse 1. Revelação de Jesus Cristo. O que a Bíblia veio nos revelar? Jesus Cristo, o ungido. Porque Cristo não é o nome, Cristo é o título dele, não é isso? Jesus é o nome. E Cristo é o mesmo que Machia, o ungido, o escolhido. Então, ele foi escolhido para quê? Para substituir o meu e o seu lugar de morte. Porque a Bíblia fala que o salário do pecado é a... Mas o dom gratuito de Deus é a... Então, para você ganhar a vida, alguém precisou morrer pelo nosso pecado. Não é isso? E quem foi esse? Jesus Cristo. É isso que a Bíblia veio nos revelar. Então, não tem revelamentos outros, nós precisamos ser revelados disso. Nós nascemos condenados, mas em Cristo Jesus nós fomos alcançados pela graça do Pai para morar com Ele eternamente. E isso é uma bênção. E aí você vê esse Jesus falando com as igrejas que tem ali na Ásia Menor, através de um apóstolo, o último apóstolo, o apóstolo João, não é isso? O discípulo que se auto-intitula discípulo amado. Ele fala, eu sou o discípulo amado, não é isso? Eu queria que todos nós pudéssemos falar isso. Senhor, eu sou o discípulo amado, eu sei que eu sou o amado do Senhor, tá vendo? Eu quero ser o seu discípulo amado. Então, ele agora na ilha de Patmos, uma ilha ali, né, prisional, uma ilha onde tem uma detenção erma, ele então é punido, né, pelo Domiciano, que é considerado o segundo Nero, e ele agora tem uma revelação em meio àquela situação. Então o próprio Cristo aparece para ele e começa a falar, escreve o que eu vou te falar. E é uma mensagem para as igrejas da Ásia, porém que fala sobre todos nós. Todos nós somos essa igreja. Essas igrejas é uma só, que é a igreja do Senhor. Nós falhamos, infelizmente, como todas essas igrejas. E essas igrejas são um retrato da igreja maior do Senhor. Mas, quem dera a gente pudesse discorrer sobre cada uma. Eu quero fazer menção somente de duas que são muito excelentes. São as mais excelentes, que é Esmirna, não é isso? Então, a igreja de Esmirna e a igreja de Filadélfia. E só reforçando um adendo aqui, é que João, ele está em situação de prisão, mas ele era já o pastor, vamos colocar esse título de pastor, ele era o pastor da igreja de Éfeso, uma das maiores igrejas que tinha ali, uma das maiores cidades, 300 mil habitantes, uma cidade, então, com várias possibilidades financeiras, e ele é preso e se encontra preso, e ele fala no capítulo 1 ainda, eu fui preso por causa do testemunho de Cristo. E aí vem uma primeira questão que vai estar ligado à igreja de Esmirna. A igreja de Esmirna é chamada da igreja que ela suporta o sofrimento. Tá vendo? Olha só que igreja impressionante. Ela suporta o sofrimento e ela suporta graciosamente, ou seja, ela suporta louvando ao Senhor. E aqui nós temos o primeiro paradigma, o primeiro modelo a ser trabalhado. Nem sempre louvar o Senhor vai significar nós estarmos em berço esplêndido. Vai significar nós termos tudo de bom. Nós precisamos sair desse evangelho triunfalista, esse evangelho da teologia da prosperidade, em que venha para Jesus e tudo vai melhorar, tudo vai transformar, tudo vai acontecer. Não, venha para Jesus porque Ele é o único caminho. Ele é a verdade, Ele é a vida. Não é isso? Ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. Ou seja, não tem outro caminho, Jesus é o caminho. Mas o que significa muitas vezes escolher Jesus? Significa eu abrir mão dos meus prazeres, dos meus desejos, das minhas vontades, eu ser muitas vezes ridicularizado, as pessoas começarem a falar que você é bobo demais, olha só, você está perdendo seu tempo. Nós muitas vezes podemos ter a experiência, na verdade, de ao aceitar Jesus, passar muito mais aflição do que antes.
Na verdade, muitas pessoas têm essa impressão. Poxa, eu vim para Jesus, parece que as coisas piorou. Eu falei, não é, rapaz. É porque você estava tão torto que agora, para te consertar, a gente tem que quebrar. É só quebrando. Não é isso? Então, a sua sensação de dor é você sendo quebrado para desentortar e ser reto de novo no Senhor. E não tem como fazer isso sem dor. Não é isso? Nós vamos sentir dor. Nossa, Deus, está doendo. Mas por que está doendo? Porque você está sendo consertado. Não é isso? Nós acostumamos ser torto, e parece que ser torto era o normal, mas não é. Não é isso? Havia um homenzinho torto, morava numa casa torta, tudo era torto. Então, para ele, o torto era normal. Mas aí, quando ele conheceu Jesus, tem que endireitar, meu filho. E para endireitar algumas coisas, infelizmente, é quebrando, meu filho. É quebrando, é puxando, é amarrando você em alguma coisa justa e dando uma prensada em você. Aí você vai sentir. Mas então essa igreja começa a viver isso. Eu estou em Cristo Jesus e sabe o que está acontecendo? Eu estou sendo perseguido. E olha qual é a instrução. Então, o Senhor Jesus vai ter um elogio, uma crítica, uma instrução e uma promessa para todas as igrejas. E aí, o elogio dele é: vocês suportam o sofrimento graciosamente, hein? Vocês permanecem fiéis. Contudo, eu te dou uma instrução: seja fiel até a morte. Tá vendo? O que significa isso? De novo, uma quebra de paradigmas. O Senhor, nós estamos sempre esperando no Ocidente uma virada triunfalista. E aí eu vou entrar só uma questão aqui que eu não estou defendendo o que é, mas eu estou questionando só, que é a questão do arrebatamento. Aí muitas pessoas vão falar assim: poxa, o Senhor, quando vier a manifestar um negócio, Ele vai nos arrebatar, vai tirar, e o mundo vai entrar no caos. Você percebe como é que é a mentalidade da maioria dos ocidentais? Nós queremos ser livres do problema, rapaz. Nós estamos escolhendo Jesus para ser livre do problema. Enquanto Jesus falou para Esmina, que falou assim, ó, seja fiel até a morte. Ou seja, a fidelidade deles vai, às vezes, ser testada com a própria vida deles. E às vezes não vão ter o livramento. Mas nós queremos ter um motivo de fé não somente para sermos livres, mas que realmente vale a pena a gente morrer, perder a nossa vida. E eu creio que a família é algo que vale você perder muita coisa, irmãos, inclusive um bem-estar financeiro. Quantas mulheres estão escolhendo trabalhar junto com seus maridos para ter mais coisas dentro de casa e está abrindo mão de um bem maior, os filhos. Salmo 127, os filhos são herança do Senhor. Tá vendo? E nós, muitas vezes, querendo buscar uma vida melhor, é problema buscar uma vida melhor? De jeito nenhum, irmão. Misericórdia, é bom. Mas a que custo? Deixar o seu filho numa creche de 7 horas até 5 horas da tarde? Deixar o seu filho com qualquer pessoa, com a sua mãe que já está idosa, aí tem mais uns outros 3 meninos lá, e aí todo mundo lá. Ah, mas vai ficar muito apertado. Então peça sabedoria ao Senhor, ore, busque o Senhor para te dar estratégias. Mas por que sacrificar o seu filho? Porque se ele passar por um abuso, como nós falamos de manhã, o que você vai ter que pagar? Quanto que custa para o seu filho ser curado de um abuso? Tem dinheiro, irmão, que paga? Será que tem dinheiro que restitui a saúde mental e emocional? Então, ser fiel até a morte parece muito pesado para a gente, não é verdade? Porque nós estamos esperando o triunfalismo, nós estamos esperando ser livres de tudo. Mas o Senhor está falando, olha, aceite algumas dores, a vida tem dores. Comece a entender isso. Nem tudo é tranquilo, não. Vai ser dolorido. Eu às vezes posso morrer e não ter minha casa própria. E aí, qual é o problema? Eu tenho uma casa já preparada na eternidade, amém. Não é isso? Então, eu não vou sacrificar os meus filhos para ter uma casa, eu não vou. Eu não quero. Eu não quero que minha esposa trabalhe agora. Isso foi um combinado nosso. O que isso implica? A gente não comprar uma casa. Ué, é o preço, né, não, irmão? Tem que pagar algum preço, ué. Na verdade, você quer uma coisa boa sem pagar preço nenhum? Então, se alguém chegar te dando uma barra de ouro e falando assim, não tem preço nenhum, estou te dando, você vai desconfiar, na verdade. Você fala assim, ué, quando a esmola é demais, não é isso? Você fala, tem alguma coisa errada. E aí ele fala, se você permanecer fiel até a morte, eu vou dar a coroa da vida. E aí você vê, então, com a igreja de Filadélfia, e ela é elogiada, ela persevera na fé, eles obedecem a Cristo, eles honram o nome, e eles não têm nenhuma crítica, e de novo a instrução, sejam fiéis. Por que ser fiel, irmãos, é uma instrução recorrente de Cristo? Porque nós somos tentados todos os dias a não ser fiéis. Todos os dias, não é um dia ou outro, é todos os dias nós somos chamados a não ser fiéis.
Por quê? O que tem isso, gente? Para com isso, deixa essa religiosidade de lado, que não sei o quê. Olha só a oportunidade que está surgindo para você. Olha a pessoa que está te fazendo convite. Olha esse convite que apareceu. Olha essa oportunidade que apareceu. Toda hora nós estamos sendo convidados a sermos infiéis com o Senhor. E não de uma maneira direta, às vezes de uma maneira indireta, de uma maneira não perceptível. Então o Senhor está insistindo com a gente, assim como com a igreja da Ásia Menor. Sejam fiéis. E aí ele fala sobre um lugar na presença de Deus que vai ter um novo nome e a nova de Jerusalém. Ou seja, nós vamos de fato experimentar algo novo. Mas aí vem a igreja de Laodiceia. E tem um problema muito grande, que ela não tem elogio nenhum. E essa igreja, eu acho que é o melhor retrato da igreja atual. Essa igreja somos nós. Essa igreja somos nós, porque você vai ver, olha só, qual que é o problema dela, qual que é a crítica dela. Você é, infelizmente, indiferente. Você é morna. Para você só está ligando para si mesmo, para a sua própria vida, para os seus próprios problemas. Sabe para que você vem buscar? Você vem buscar para você. Sabe para que você vem louvar? Você vem louvar para o seu Deus. Sabe para que você está louvando o seu Deus? Para Ele obedecer à sua vontade. Não é isso? A oração do Pai Nosso está quase mudando. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a minha vontade. Por favor, Senhor. Porque olha o tanto de coisa que eu estou fazendo. Não é isso? Olha o tanto que eu estou sacrificando. Olha o tanto que eu estou insistindo. Olha o tanto que eu estou pedindo. Olha aí as minhas colaborações aí. Tá vendo? Senhor, o Senhor tem que fazer minha vontade, não é não? Só estou te pedindo uma coisa pequenininha, poxa vida. Não é? Você tem que me obedecer agora, não é não? Então, nós começamos a inverter o problema, por quê? Começamos a ser pessoas egoístas. Essa indiferença, essa mornidão do povo de Laodiceia mostra, infelizmente, o que está acontecendo na igreja. Nós somos muitas pessoas juntas, mas cada um buscando para si. Não é verdade? Qual foi a última vez que você orou, Senhor, eu preciso que o Senhor abençoe meu irmão? Abençoe meu irmão, Deus, que o Senhor cada vez mais faça ele crescer, cada vez mais faça ele ser abençoado, próspero. Deus, eu creio que o crescimento do meu irmão é o meu crescimento. A alegria do meu irmão é minha alegria. Você ora assim, irmão? Você já orou assim? Porque muitas vezes nós estamos reclamando do que nós temos ou não temos, enquanto na verdade nós temos não para nós. Na verdade, nós temos às vezes, para pensar isso rapidinho, nós vamos retomar isso aí. E aí ele fala, ele dá uma instrução para a igreja de Laodiceia: sejam zelosos e arrependam-se. Você pode tirar essa tardinha aqui com o númerozinho? Aí ele fala o quê? Sejam zelosos com o quê? Com a palavra, com o que vocês receberam. E arrependam-se. O que é o arrependimento? É a metanoia. O que é metanoia? Mudança de mente seguida de mudança de comportamento. Como é que eu sei que uma pessoa mudou? Quando eu vejo o comportamento dela diferente. Não é isso? Eu não consigo ler a mente diferente das pessoas, mas eu consigo ver um novo comportamento. Olha, depois que o João começou a ir para a igreja, ele está falando diferente, você já percebeu? Ele não está falando, e aí, mano, qual foi, entendeu? Já é. Não é isso? Ele está falando assim, a paz do Senhor, irmão. É misericórdia, o sangue de Jesus tem poder. Não é isso? Olha só, o linguajar muda. Rapaz, não é isso? O João, a Joana andavam com as roupas esquisitas, não é não? Só não mostrava as coisas ali, porque não podia mostrar os negócios, mas agora está andando diferente, com as roupas diferentes. Olha só que diferente. Nós fazemos isso para ser melhor? Não, nós fazemos isso porque o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Ele nos convence que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Ele nos convence que nós somos nova criatura. Ele nos convence que a nossa palavra, cada palavra que sai da nossa boca, segundo o Evangelho de Mateus, cada palavra torpe, nós vamos dar conta dela. Então, de uma fonte não pode sair palavras de bênção e de maldição, não pode sair bênção e maldição, não, tem que sair bênção, e eu quero que minha boca seja abençoada, eu quero que os meus lábios sejam abençoados, eu quero falar coisas boas, proveitosas, edificantes. Não é isso? Então, eu começo a ver uma diferença nas pessoas quando elas estão em Cristo Jesus, e aí, o que Jesus está falando? Olha, vocês têm que se arrepender, vocês têm que mudar. E como que vocês mudam? Mudando o comportamento de vocês. O comportamento é um modo prático de mudança. E aí ele fala, e vocês vão compartilhar do trono de Cristo. O que significa isso? Vocês vão participar do reino do Senhor. Vocês vão ter acesso ao reino do Senhor. Pode passar, por favor.
E aí, pensando nessa questão de dar e receber, nós vemos e aprendemos primeiro aí com já o mapa, o relevo que nós temos da Grande Israel, que é essa comunidade, que é o período histórico, é a região histórica aonde nós vemos aí Judeia, Samaria, Galileia, várias histórias que vão passando, não é isso? Lá com os samaritanos, com a mulher samaritana. Então você vê que na Judeia, olha, vocês vão pregar na Judeia, Samaria, né, na Galileia, até os confins da terra. Vocês, então, vamos ver lá no Mar da Galileia, ou seja, que na verdade é um lago, não é isso? Mas o lago é tão grande, é um rio tão grande lá, que parece um mar. É igual o Tejo, o Rio Tejo, tive a oportunidade de ter lá em Portugal, um negócio tão grande que parece um mar, você olha assim, parece um mar de tão extenso que é. Mas olha só que interessante, o Monte Hermon, que já apareceu em vários momentos da Bíblia, ele tem uma altitude significativa, e o que acontece com isso? Ele então congela por causa da altitude dele, lá é mais frio. E aí a provisão de Deus para fazer com que tenha água no deserto, não é isso? Então tem uma montanha muito alta, lá congela, mas quando começa a bater o sol, ela começa a fazer o quê? O degelo. Aí começa a correr uma aguinha que vai formando o primeiro lago ali, que é o lago de Genezaré. Não é isso? Que é o Mar da Galileia. Olha que interessante. Então, onde está congelado, então vem um momento de congelar, o frio, depois vem o sol que aquece, e aí vai gerando a água, vai formando algo que vai, inclusive, dando para o próximo. Então, agora, da Galileia, do lago ali, vai começando a fluir pelo Jordão. E o Jordão tem várias passagens interessantes, não é isso? De Elias, de Eliseu passando pelo Jordão, não é isso? Ao carregar a arca passando pelo Jordão, e você vê Jesus sendo batizado no Jordão, não é verdade? E agora o Jordão continua fluindo e até chegar no Mar Morto. Por que o Mar Morto? Porque o Mar Morto não flui para lugar nenhum, a água lá fica parada. Você já viu esse combate da dengue? Não deixe a água parada. Água parada, aí tá vendo? Morre, apodrece, só gera coisa ruim. Mas a água que flui, ela alimenta, ela gera vida. Não é isso? Ela é um oásis para as pessoas que precisam. Então, isso mostra também um princípio da família. A família tem que fluir. Fluir de quem? Dos mais velhos para os mais novos. Não é isso? Quem é mais velho tem mais, então ele flui para o mais novo. E o mais novo para o outro mais novo. Então nós vamos sendo tipo uma cascata aí, tá vendo? Lá no Vale Hermon. Mas tá vendo? Tá no Vale Hermon, lá no Monte Hermon, aliás, lá no Monte Hermon. Será que é prazeroso ter esse momento de frio? Não é não. Não é isso? Será que é prazeroso ter esse momento onde que lá é frio demais, você só está passando situações difíceis? Não. Mas quando o refrigério do Senhor vem sobre a nossa vida, nós fazemos igual ao Monte Hermon, nós começamos a derramar sobre o outro. Ah, Misael, então você acredita que coisas ruins acontecem na vida das pessoas para que Deus use isso para fazer coisas boas? De maneira alguma. Deus não precisa de fazer mal para nenhum de nós sozinhos fazemos mal. Não é isso? Tem uma música brasileira aí que eu acho que é uma das melhores músicas que eu já vi. Eu não preciso de ninguém para fazer M pontinho comigo. Eu sozinho ponho minha vida em perigo. Não é isso? A música clássica da música brasileira. Por quê? Deus não precisa fazer nada com a gente. O homem sozinho já faz as coisas. O que Deus faz? Romanos capítulo 8. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então as coisas aconteceram para Deus fazer alguma coisa? Não. A Bíblia está falando assim, já que aconteceu, meu filho, já que você não teve então isso, já que você passou por abuso, já que você passou por violência, já que você passou por situações de abandono, de rejeição, se você continuar com isso, vai ser igual um mar morto. Continua aprendendo isso aí só vai ser morte para você. Continue guardando os seus ressentimentos, só vai ser morte. Continue guardando as histórias de abandono, só vai ser morte para você. Mas coloca isso na minha mão que você vai ver o que eu faço com isso aí. O lixo na minha mão vira obra de arte inestimável. Mas na sua mão só continua sendo lixo mesmo. Na sua mão só continua sendo lixo e, inclusive, começa a apodrecer, começa a feder. Começa a trazer um mal-estar, nem você aguenta você mesmo, já viu isso? Nós, com a nossa própria história, nem a gente se aguenta.
Entendeu? Mas coloque isso aos pés da cruz e o Senhor pode fazer o impossível. Amém, irmãos? É isso que a gente tem que fazer com a história da nossa família. Senhor, nas minhas mãos, comigo, dentro do meu coração, é só morte ou é só gelo. É frio, é gelado. Tá vendo? Isso aí trinca os meus ossos. Mas quando o Senhor vem, é como a luz sobre o monte Hermon. Eu começo a derreter e fluir sobre a vida do outro. Eu começo a ter cura e a minha cura flui sobre a vida do outro. Por isso que nós temos que procurar a cura, irmão. Nós temos que procurar ser pessoas transformadas, porque isso vai fluir sobre a vida de alguém. Deus não deixou isso acontecer, Deus não fez isso acontecer. Infelizmente, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. As aflições são parte desse mundo caído, infelizmente. Porém, mais uma vez, em Cristo Jesus, tudo isso pode se tornar um motivo de louvor, de adoração. Senhor, eu agradeço o Senhor pelo que o Senhor fez na minha vida, não pelo que aconteceu na minha vida, mas pelo que o Senhor fez com essa história que para mim era impossível ser alguma coisa boa. Era impossível isso aqui ser alguma coisa que poderia prestar para algo, mas o Senhor faz isso. E somente o Senhor pode fazer isso. Amém, irmãos? Amém. Pode passar, por favor. E aí, esse grande mapa vem nos ensinar uma coisa muito interessante. Pode voltar aqui rapidinho? Ele mostra uma coisa interessante, que Laodiceia, não sei se está vendo aqui, ó, um pontinhozinho bem aqui, né, à minha direita, à sua direita, ele fica mais afastado do Jordão. Ele não tem, tá vendo, riqueza de água, mas ele é conhecido historicamente por uma riqueza bancária. Ele tinha muitos bancos. Em 61 depois de Cristo, teve um terremoto naquela região que abalou as 3 grandes cidades da região que fica Laodiceia, que é Hierápolis, Colossa e Laodiceia. E tanto Hierápolis quanto também Colossa foram ajudadas por Roma. Roma chegou e falou assim: olha, vou ajudar vocês a se reerguer. E eles falaram: muito obrigado, precisamos da sua ajuda. Contudo, Laodiceia falou assim: nós não precisamos da sua ajuda. Sabe por quê? Nós somos capazes de nos reerguer sozinhos. Eu consigo me reerguer. Eu não preciso da ajuda de ninguém. Você conhece pessoas assim, irmão? Não preciso da ajuda de ninguém. Eu sozinho levanto. Não, eu dou conta. Pode deixar comigo. E pior que eles deram conta mesmo, porque eles eram bons mesmo. Eles tinham muito dinheiro. Eles tinham um centro bancário forte, eles tinham fabricação de lã, eles fabricavam uma lã negra que era muito cara, era rentável, eles tinham uma cidade fortificada, protegida, e eles tinham também uma tecnologia medicina oftalmológica. Eles tinham colírio para os olhos, você acredita nisso? 60 depois de Cristo, o rapaz já tinha medicina para os olhos. Olha só, então, eles estavam muito avançados. E eles se sentiam muito autossuficientes. Eu não preciso de nada, não preciso de ninguém. Não preciso de ajuda sua, não. Pode deixar que eu mesmo, sozinho, vou me reerguer. Contudo, qual é o problema? Se você continuar lendo o texto de Apocalipse, o capítulo 3, leia aqui comigo rapidinho. Vamos pegar esse texto aqui. Só para a gente ler essa parte, olha só. A partir do 17, diz: rico sou. Tá vendo? Por quê? Porque eles eram ricos mesmo. E estou enriquecido e de nada tenho falta, que era o orgulho da cidade. Nós somos ricos e não temos falta nenhuma. Mas não sabes que és coitado e miserável e pobre e cego e nu. O que o Senhor estava falando para Laodiceia? Tudo aquilo que você acredita ser sua riqueza, na verdade, só declara a sua pobreza. Por quê? Porque você acha que isso faz você precisar menos de mim. Tá vendo? E tem um problema, porque você tem 2 tipos de pessoas na igreja. Você tem pessoas que, quando a família dela está tudo bem, ela não vem na igreja. Não precisa vir na igreja, não, mas está tudo bem lá em casa. Então eu desapareço da igreja, não é isso? Não precisa da igreja. Agora, rapaz, quando dá um problema, fiquei sabendo que meu filho agora falou que é gay.
fiquei sabendo que minha filha agora é gay. Agora fiquei sabendo que meu marido está me traindo. Fiquei sabendo que está acontecendo não sei o quê. Olha, descobrimos uma doença. Aí o pessoal quer orar na segunda-feira. O pastor, tem como orar aqui na segunda-feira? Tem como ter uma campanha de oração? Não é isso? Aí o pessoal quer morar na igreja, não é isso? Então tem gente que quando a vida está boa, ele fica lá na casa dele de boa, tranquilo, não é isso? E aí ele só vem para a igreja quando o negócio aperta para o lado dele. Agora você já tem um outro grupo diferente. Tá tudo bem, ele está na igreja. Não é isso? Ele está na igreja, está vindo na igreja. Ele começou a passar uma aflição. Ah, não, pastor, eu vou parar de vir na igreja. Ué, meu filho, por que você vai parar de vir na igreja? Problema demais. Não está adiantando vir na igreja. Falei, como assim? É para adiantar vir na igreja? Tem alguma funcionalidade desse tipo? Você vem na igreja para fazer uma mandinga gospel, para poder sair tudo bem? Não é isso? Não é mandinga gospel não, irmão. E tem umas pessoas que acham que é. Olha, eu vim na igreja, rapaz, eu passei pelo Vale do Sal, agora eu tô pronto, eu tô energizado para a semana. Entendeu? Eu vim no culto, agora estou energizado, agora a semana vai fluir, porque eu vim na igreja. Onde você tirou esse negócio, irmão? Não é isso? Mas se a vida der ruim, se ele sair, ele bater o carro, misericórdia, não está adiantando vir na igreja, não. Eu acho que eu vou lá na macumba lá, rapaz. Vou fazer umas macumba que tá valendo mais. É verdade. Tô te falando. Tem pessoas que é assim ou não é, irmão? Você já viu pessoa assim? Ele veio na igreja, não resolveu, ele vai na macumba. Vai na macumba. Assim, na tranquilidade. Porque ele quer resultado. Então ele está vindo na igreja enquanto ele acha que tem resultado. Se tiver resultado, eu estou vindo na igreja. Não deu resultado, meu filho, macumba, o que aparecer aí, nós vamos fazer. Entendeu? Por quê? Ele está simplesmente pelo benefício e não pelo reconhecimento de quem Cristo é. Ele não está aqui para poder conhecer o Cristo que salva, a revelação. Ele está aqui simplesmente para quê? Para ter os seus desejos atendidos. E se os meus desejos não forem atendidos, eu não quero mais. Eu tentei, eu pedi, eu orei, eu fiz tudo as mandingas que me mandaram fazer, era para levantar a mão, eu levantei a mão, é para baixar a mão, eu baixei a mão, para colocar a mão no coração, coloquei a mão no coração, é para ler a Bíblia, eu li a Bíblia, é para fazer jejum, eu fiz jejum, mas nada resolveu, então não vou mais não quero mais não, vou tentar outra coisa. Então, o que significa isso? Você procurava Jesus só pelo benefício que ele poderia te dar, e não por quem ele era. Ele é o Salvador, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por ele. Ninguém. Você não vai chegar ao céu por nenhum outro meio que não Cristo Jesus. E aí, nós começamos uma outra perspectiva, que é o quê? Agora, o que fazer com esse povo que se acha rico, se acha poderoso, mas o Senhor está falando, você é pobre, você é miserável. E aqui, vou te dar um conselho, no versículo 18. Qual é o conselho do Senhor? Aconselho-te que de mim compres ouro refinado no fogo. Está vendo? Para que enriqueças e vestes brancas para que te vistas, e não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os teus olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e castigo a todo quantos amo. Portanto, sê zeloso e arrepende-te. Então, o que o Senhor está falando? Para de confiar nos seus recursos, porque eles só são aparentes, eles só são superficiais. Porque quem faz você ter qualquer coisa sou eu. Inclusive, Paulo fala isso no capítulo 4 de Coríntios. Ele fala assim, quem tem alguma coisa do Senhor, quem pode se vangloriar de alguma coisa que o Senhor não tenha dado para ele primeiro? Quem tem alguma coisa aqui que foi só mérito seu, irmão? Não dependeu nada do Senhor. Não tem ninguém aqui que não possa, na verdade, falar isso. Todos nós, tudo que nós temos, veio do Senhor, a nossa família veio do Senhor. Agora, qual é a questão? Se você começar a colocar a sua família, a sua riqueza, os seus bens, tudo que você tem acima do Senhor, como se dele não precisasse, isso começa a se quebrar, isso começa a se definhar, isso começa a, infelizmente, ruir, que é o que aconteceu com Laodiceia. Porque eles começaram a se achar bom demais. E aí o Senhor mostrou para ele uma coisa, vocês têm essas coisas aí, porém vocês faltam, a vocês falta o essencial, falta água. Tá vendo? Falta água. E muitas pessoas leram esse texto durante muito tempo, acreditando que a água fria era ruim. Não é isso? Que a água quente era boa. Mas, na verdade, o Senhor estava falando dessas duas cidades. Hierápolis era a fonte de águas termais. Que era águas para quê? Para curar, para relaxar. Então, muitas pessoas procuravam ir a Hierápolis para quê? Para se sentir curadas.
Então eu queria cura, vou lá nas águas de Herápolis, não é isso? Emaús também era conhecido por águas termais, e Herápolis tinha águas termais. E aí, se você quisesse água boa para beber, você não ia beber água quente, não é, irmão? Se você beber água quente, o que vai acontecer com você? Você vai passar mal e vai vomitar, não é isso? Então, você não bebia água de Herápolis, mas você queria fazer o quê? Beber as águas frescas, geladinha, boa para matar a sede, de Colossa. Então, o que o Senhor falou para a cidade de Laodiceia? Vocês não são quentes, ou seja, vocês não estão curando ninguém, vocês não curam ninguém, e vocês não são frias, vocês não refrigeram ninguém, vocês não matam a sede de ninguém, vocês são mornos, ou seja, vocês são uma mistura, porque era verdade. Devido à falta de água, eles pegaram aquedutos, eles pegaram, tá vendo, essas pontes que tinham, aonde vinha a água, e aí o que acontecia com a água? A água se misturava. A parte da água quente que vinha de Herápolis misturava com a água fria que vinha lá do Jordão e descia para Colossa. E aí as duas seguiam juntos até Laodiceia. Chegava lá, a água estava morna, não servia nem para se curar e não servia nem para refrescar. Tá vendo? Então não era quente e nem fria, era morna. Por isso vomitar-te-ei. Você entendeu isso, irmãos? Quais são as duas funções da família, irmãos? Nós temos que curar, nós temos que trazer refrigério. Entendeu? A família tem que ser esse lugar, aonde você encontra cura, não é isso? Uma família para pertencer, não é isso? Pertencer, o pertencimento cura a gente. Pessoas que estão soltas, igual a Bíblia fala lá em Efésios. Olha, qualquer membro do corpo que não fizer parte do corpo vai fazer o quê? Morrer. Não é isso? Todos os órgãos são importantes, todas as partes do corpo são importantes, mas tenta uma parte do corpo viver sem o corpo, para você ver, vai morrer. Então, pertencer a uma família nos traz cura, não é isso? Pertencer a uma família nos traz o refrigério, o refrescor da nossa alma. Tente caminhar sozinho. Eu sou filho de Deus, mas eu não quero caminhar com ninguém, eu não quero caminhar numa família. Irmão, você está morto. Você é um membro fora do corpo. Se você não quer participar da família, você então não está na família do Senhor. Porque uma das características daqueles que caminham com o Senhor é fazer parte da família. É estar em comunhão, é sentar à mesa, que você vai ver que é isso que o Senhor vai falar. E antes que eu esqueça, deixa eu ler, porque senão eu não vou ler e aí vai ficar só na minha fala. Mas abre aí para você ver. Então, olha o que ele fala, que vai curar o pessoal. Olha só, o 19. Eu repreendo e castigo, tá vendo, todo quanto amo. Se você for ver, essa palavra está lá em Hebreus. Capítulo 12. Eu corrijo ao que amo e açoito aquele que tenho por filho. Então, o filho, ele é exortado porque há amor. Irmãos, alguém que uma criança estiver subindo em cima da cadeira e não é o seu filho, você chama a atenção dele? É porque você não gosta daquela criança? É porque você não ama ela? Ou é porque ela não é seu filho? Entendeu? Mas você sabe que uma criança em cima da cadeira, ela não pode cair, esborrachar e rachar a cabeça no chão? Não é isso? Então, quando é o meu filho, eu corrijo ele porque eu estou vendo um perigo. Aí quando não é o seu filho, que você fala, criancinha, sai daí, que não sei o que, não é isso? Você vai cheio de dedo. Você é meu filho, sai daí, menina. Ah, meu Deus do céu, olha que você está arrumando, você não presta atenção em nada, pelo amor de Deus, subindo, só falta cair, borrachar a cara no chão, tá vendo? Por que eu estou chamando a atenção daquele menino? Porque é meu filho, porque eu amo ele, porque eu estou vendo o que pode dar errado para ele. Aí tem pessoas que falam assim, poxa, o Senhor está só me batendo. Eu falei, lógico, meu filho, porque você é filho. O problema é quando o Senhor não te bater mais. O problema é quando o Senhor não ligar mais para você. O problema é quando você estiver indo para uns caminhos tortos e você não ouvir palavra nenhuma mais. Aí que é o problema. Enquanto você estiver ouvindo a exortação do Senhor, o Senhor te chamando a atenção, é porque você é filho e Ele te ama. Ele não quer que você quebre a sua cara. Tá vendo? Nós muitas vezes vemos na fala dos pais só o quê? Meu pai fica, tá vendo, enchendo minha paciência, que não sei o quê, mas o seu pai te ama, ele quer o seu melhor. Existem pais que chamam atenção por nada? Existe, mas a maioria dos pais chama atenção porque ama. Então, o Senhor está falando, olha só, eu repreendo e castigo aquele que eu amo. E aí ele fala no versículo 20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei na sua casa e com ele cearei e ele comigo. Sabe qual é a cura, irmãos, para a nossa indiferença?
é estar à mesa, é sentar à mesa, é ter comunhão. Nós precisamos de mais momentos de comunhão. Nós estamos muito solitários, nós estamos sendo uma igreja de muitas pessoas, mas de pouca comunhão, de pouca união. Nós viemos à igreja, mas cada um quer sair rapidinho, ninguém quer conversar muito com o outro, ninguém quer se envolver muito com o outro. Sabe por quê? Porque eu já fui muito entristecido na igreja. É porque as pessoas dentro da igreja é muito decepcionante, não é isso? Mas o John Stott, ele fala isso, né? Que nós somos decepcionados e somos decepcionantes. Não é isso? Bem-vindo, viu, irmão? Parabéns, viu? Você está no lugar certo. Não é? Você já foi decepcionado? É porque você é decepcionante também, não é isso? Falar igual o pastor Cláudio Duarte, você encontrar uma igreja perfeita, irmão, não entra nela não, irmão, não estraga a igreja não, misericórdia. Não é isso? Eu quero a igreja perfeita. Ô, irmão, estraga ela não, deixa a igreja perfeita lá, certinha, perfeitinha, sem você. Porque você entrou, estragou a igreja. Se eu entrar na igreja perfeita, estraguei a igreja. Então, nós temos que aprender que andar em família é ser decepcionado. Quem é maduro para absorver isso, que ouça, não é isso? Quem tem o Espírito, ouça. Viver em família é viver para ser decepcionado, irmão. É verdade, você não quer ser decepcionado, não tenha família. Mas se você não tiver família, você também não vai ter a experiência da comunhão. É isso mesmo. Eu tenho uma amiga chamada Alessandra Lanza, e ela fala que relacionamento vem de relar. E relar sai faísca, né, irmão? Quando você rela, sai faísca, queima, não é isso? Dá ferida. Então é isso. Por isso que Provérbios fala assim, que o homem contra o homem se afia. Não tem jeito de você ser uma pessoa melhor, irmão. Você não é melhor quando você vai para um claustro. Você não é melhor quando você vai para um monastério. Você não é melhor. Você é melhor é quando você convive com essas pessoas decepcionantes, ao invés de pegar na garganta dela assim, apertar, você fala, eu te perdoo em nome de Jesus, criatura. Entendeu? Eu te perdoo, porque é isso que o Senhor está fazendo comigo todo dia. Todo dia o Senhor está me perdoando. Ele podia apertar minha garganta até eu parar de respirar, porque eu deveria morrer. Mas Ele escolheu me amar. Ele podendo acabar com a minha vida, Ele escolheu me amar. Isso é viver em família. Eu escolho te amar. Não dá vontade, não, mas eu escolho te amar. Não é isso? E só pode fazer isso pessoas maduras, pessoas que saíram da infantilidade, da infância. Não é isso? Pessoas estão decepcionadas com a outra. Eu não sei porque você está decepcionado, não, porque você decepciona um tanto. Não é isso? É só conviver um pouquinho com você, as pessoas vão ficar decepcionadas. Eu achei que você era tão tranquila. Não é isso? Eu achei que você era tão pacífico. Não é isso? Achei que você era uma pessoa tão sábia. É só andar um pouquinho com a gente que vai ver que não. Eu grito também, falo umas coisas também. Não é isso? Nós somos decepcionantes. Mas com o Senhor, Ele nunca vai te decepcionar. O Senhor, Ele consegue sustentar nossas expectativas. Agora, coloque qualquer pessoa no lugar do Senhor, você vai ficar decepcionado, irmãos. Eu vim esperando encontrar isso e aquilo na igreja. Irmão, perdão, mas a gente não consegue atender tudo o que você deseja. Mas o Senhor consegue. E é para Ele que nós estamos chamando você a olhar. A vida em comunhão do Dietrich Bonhoeffer, ele fala isso, não é isso? O que é o Evangelho? Ele não pode ser uma pessoa olhando para outra. Por quê? É isso aí que a gente acabou de falar. Você vai se decepcionar. Você vai se entristecer. E ele falou, o Evangelho também não pode ser eu olhando para um espelho. Por quê? Você vai encontrar defeito em si mesmo. Você já viu pessoas que são assim? Pastor, não vou vir mais na igreja não, porque eu sou pecador demais. Eu sou muito pecador. Você não tem ideia de como eu sou pecador. Eu falo, irmão, é a mesma coisa de um doente chegar para um médico e falar assim, doutor, eu não vou ficar mais no hospital não. Por quê? Porque eu sou doente demais. Entendeu? Eu estou doente demais, então eu não quero mais ficar aqui dentro do hospital. Aí o médico olha para ele com uma cara meio tipo assim, de interrogação, tipo assim, meu filho, aqui é o seu lugar mesmo, não é não? Então, quantas pessoas estão achando que o Evangelho é olhar para si mesmo e ficar procurando seus defeitos? Irmão, procure defeito em você, você vai encontrar 1 milhão. Você vai encontrar vários. E aí, agora imagina, a Bíblia fala, Jeremias capítulo 17, enganoso é o coração do homem, quem o conhecerá? O Senhor esquadrinha e sonda o nosso coração. Se você acha defeito em você, quanto defeito o Senhor já não achou em nós? E mesmo assim Ele nos amou. Romanos capítulo 5, quando nós éramos inimigos de Deus, Ele deu o seu Filho para morrer por nós. Quando nós éramos inimigos dele, irmãos. Está vendo o que é o senso de família? É um senso de cura, de pertencimento, onde as águas quentes vêm nos curar e as águas frias vêm trazer esse refrigério. Calma, meu filho, você está com a cabeça muito quente. Está querendo sair para onde? Não tem para onde sair não, meu filho. Você está no hospital doente, tem que ficar no hospital mesmo.
Pecador tem que ficar na igreja mesmo. Ah, bem-vindo. Ah, mas não estou conseguindo parar de pecar, então nós vamos dar um tratamento de choque no você, vamos fazer um jejum aí, entendeu? Uns 30 dias, uns 40 dias, eu quero ver se essa carne vai continuar forte desse jeito aí. Na verdade, a carne tem que enfraquecer, entendeu? Então, nós começamos a ver que falta em Laodiceia o Espírito Santo, que é a água que flui do ventre, não é isso que foi falado para a mulher samaritana? Se você me pedisse água de beber, eu te daria uma água que nunca mais você teria sede. Ela vai fluir do seu ventre como rios de águas correntes e você nunca mais vai ter sede. É isso que o Senhor quer fazer conosco. Ele quer nos curar dentro da família, na comunhão, à mesa. É aqui que nós somos curados, irmãos. E quem não sentar à mesa, olha só esse mistério, quem não sentar à mesa não vai poder reinar no trono junto com o Senhor. Quem não tem intimidade da mesa não participa da glória do reino. Quem não quer intimidade também não vai ter glória. Não é isso? Nós queremos a glória sem intimidade. Não existe isso, irmãos. Não existe. E o Senhor quer nos curar da nossa indiferença como? Através da comunhão. Se esforce em participar dos grupos, irmãos. Se esforce em participar do culto. Se esforce em participar dos eventos da igreja, porque isso nos cura. Isso nos cura. É a comunhão que nos cura. O Senhor sai lá dos altos céus e vem, encarna, e Ele vive entre nós, Ele mora entre nós, Ele agora convive conosco. Olha só, isso nos cura, a comunhão, a convivência. Pode passar, por favor. E agora, para a gente já caminhar para o final, eu quero mais ler e fazer a reflexão com você, ok? A mornidão pode ser entendida como um estado de acomodação. E nós estamos num momento muito propício para isso, porque o Brasil, ele é um país de liberdade inigualável para a pregação do Evangelho, pelo menos por enquanto, irmãos. Por enquanto, ainda nós temos uma liberdade inigualável. Porém, você já percebeu isso? A igreja evangélica no Brasil é a que menos cresce, comparado à perseguição, não é isso? Na China, na Coreia do Norte, na África, em partes da Ásia. A igreja brasileira que menos cresce. Por quê? É muito tranquilo, irmão. Eu não estou preocupando com ninguém, não. Eu tenho minha vida, eu venho na igreja, eu vou da igreja, eu faço minha comida, eu como minhas coisas, eu pago minhas contas. Estou tranquilo, Deus tem que cuidar de mim, irmão. Amém. E o outro? O outro, aí faz o que quiser lá da vida dele, problema dele. Não é isso? E nós estamos nesse mesmo lugar. A igreja dizia, eu sou rica. Enquanto Deus respondia, tu não sabes que é miserável, pobre, cego e nu? E por que ela é miserável, pobre, cego e nu? Porque ela só vive para ela, irmãos. O nosso coração tem que arder pelas pessoas que estão perdidas. Nós temos que começar a falar, Senhor, meu Deus, eu estou aqui, mas tem pessoas aí fora que elas estão vivendo, não é isso? Sem a graça do Senhor. Elas estão vivendo procurando nas drogas, na bebida, na prostituição, algum tipo de alegria, e quanto mais elas se afundam nisso, menos elas se sentem bem. Não é isso? E por isso se afundam ainda mais. Senhor, eu fui livre disso. Eu luto com essas coisas, mas eu sou livre. Por quê? Porque agora eu não sou mais refém. Eu não tenho a ilusão de que essas coisas vão me saciar. Não é isso? Muitas pessoas podem ter um vício, mas ela necessariamente não é uma pessoa que está presa por aquele vício. Por quê? Porque ela foi liberta em Cristo Jesus. Qual a nossa primeira libertação? Eu sei que nada nesse mundo me satisfaz. Por isso eu não sou desse mundo. O C.S. Lewis vai falar isso, não é isso? Então, como que eu sei que eu sou salvo? Como que eu sei que a minha vida é transformada? Porque eu entendi, nada nesse mundo pode me satisfazer. As coisas são boas, são prazerosas, senão isso não tentaria a gente, não é verdade? O diabo não consegue tentar você com um pedaço de pedra. Olha essa pedra aqui gostosa, come essa pedra aqui. Não é isso? Ninguém vai ser tentado por uma pedra. Porém, nós também já não somos incautos, nós não somos tolos, nós não somos nécios a ponto de acreditar que ali está alguma coisa de verdade, consistente, que vai durar. Nada disso é duradouro. Pode passar, por favor. Então, o que é uma fé morna? Então, irmão, agora responda para você, tá vendo? Então, não é ausência de religião. Muitas pessoas estão mornas na igreja, vindo à igreja.
É religiosidade sem transformação. É você vir todos os dias e continuar sendo a mesma pessoa. Ranzinza, que critica todo mundo, que fala mal de todo mundo, que aponta para todo mundo, que acha-se melhor do que todo mundo, que aceita criticar as pessoas sem nem conhecer a vida delas, que não pensa em orar por ninguém, que não pensa em visitar ninguém, que acha que ninguém merece ajuda, que acha que ninguém merece a segunda chance. Tá vendo? Então isso é religiosidade sem transformação. O fulano vai para a igreja, mas só Jesus quando ele chega em casa, rapaz. Nem isso, é o demônio, misericórdia. Né? O fulano nem parece que estava na igreja. É isso, parece que o demônio estava esperando do lado de fora para poder chegar junto com ele. Entendeu? Deixou ele para entrar na igreja, quando saiu da igreja, voltou na cacunda do rapaz, da moça. Misericórdia. É conhecer Cristo sem viver para Cristo, tá vendo? Olha, eu vim na igreja, eu acho legal a igreja. Mas chegou na minha casa, eu faço do meu jeito, da minha vontade, entendeu? Eu ouço o que eu quiser. Eu ouço uns funk lá, pancadão. Não é que você não pode, irmãos. É porque não faz sentido mais. Como é que você, agora, querendo um resultado, se alimenta de porcaria? Não é isso? Então você não quer bom resultado, não é isso? Tá acontecendo uma coisa esquisita, sabe por quê? Porque eu vou na academia, mas eu não vejo meu corpo transformado. Eu não vejo meu corpo mudando. Você faz exercício? Não, eu só vou lá. Fico assistindo lá, o pessoal fazendo exercício. Isso mesmo, gente, isso daí, entendeu? De vez em quando eu sou, porque o ar-condicionado não está ligado lá, e faz muito calor, aí eu até sou um pouquinho. Mas eu não estou vendo transformação em mim. É lógico, irmão, porque ir à academia não faz exercício. É ir à academia fazer exercício que transforma o seu corpo. Então nós temos que começar a transformar. Nós temos que fazer o quê? Jejum de palavra torpe, irmão. Você já fez isso já? Olha, Senhor, quando eu bater o meu dedinho na quina, eu vou falar assim, glória a Deus, aleluia. É isso, eu vou falar glória a Deus, aleluia. Eu falo glória a Deus, aleluia, irmão. Condicionei minha mente esse negócio. Eu bato, glória a Deus, aleluia, Jesus, o Senhor é bom. Amém. Olha, para que eu preciso falar palavrão? Não é isso? Para que eu preciso responder a pessoa imediatamente de forma grosseira? Porque o Senhor agora é dono do meu ser, da minha vida. As pessoas precisam ver em mim Cristo. Coríntios 11, o versículo 1. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. As pessoas precisam ver Cristo em mim. Então, é atividade sem intimidade, tá vendo? Pessoas que vêm à igreja, ela chega na hora do culto, ela vai embora e ela vive a vida dela de boa, tranquila, entendeu? Se ela achar que deve ficar com alguém, ela fica. Se ela achar que deve morar com alguém, ela mora. Aí, quando dá problema, pastor, tô precisando de oração. Por quê? Porque eu tô morando com a pessoa. Eu falei, pois é, menino, morar não é casar. Uma pessoa não fala que amigado com fé, né? Casado juntado com fé, casado. Eu falei, não, rapaz, não é isso não. Onde está escrito esse versículo? Cadê esse versículo aqui? Não estou achando. Qual é a fonte? Fontes da minha cabeça. Mas a fonte da sua cabeça, Deus não abençoa as fontes da sua cabeça, irmão. Abençoa se estiver escrito na Bíblia, entendeu? Se não está escrito, não é não. Aparência sem essência, tá vendo? Que isso também é uma perda de tempo, não é não, irmãos? Nós viemos aqui, aí você chega para Amanda, você chega para Eloá, para o Aslan, para a Liz, são os meus filhos, minha esposa, e fala assim, como é que é o Misael em casa? Irmãos, não adianta parecer uma pessoa legal aqui. Entendeu? Aí, de novo, vem os irmãos com cabeça de minhoca, tá vendo? Eu não estou conseguindo ser assim, então eu vou sair da igreja. Fala, ô criatura, o Senhor está chamando você para se arrepender. É o que ele está falando com o Laodiceia, se arrependa. Você está vivendo assim? Arrependa-se. Viva diferente, não viva para uma aparência. Não viva para que as pessoas achem você legal. Viva para você ser uma mesma pessoa aqui, na sua casa, no seu trabalho, onde quer que você ande, que você resplandeça a luz de Cristo. Amém, irmãos? É isso que nós temos que fazer. Aparência sem essência não adianta. Isso daí é só realmente, então, uma futilidade. Pode passar, por favor. O que é uma vida morna? Uma vida morna é viver uma fé que não transforma as decisões, os valores e o caráter. Tá vendo? Irmãos, eu não acho que ler a Bíblia é importante, mas quando eu chego na igreja, não, eu estou com a minha Bíblia. Tá vendo? É manter uma aparência cristã enquanto o coração já não depende diariamente de Cristo. Eu não me alimento da palavra de Deus, eu não me alimento na meditação da palavra do Senhor, eu não me alimento com hinos, com louvores. O que isso faz com a gente, irmãos? Deixa a gente pessoas que só frequentam a academia, mas o nosso corpo é de pessoas que não fazem nada, sedentárias. Não é isso? Por quê? Porque nós não estamos exercitando. É uma definição resumida. Uma vida morna é uma vida em que Cristo ainda faz parte da agenda, mas deixou de ser o centro da existência. Tá vendo? Eu não faço tudo por Cristo, eu não vivo para Cristo. Pelo contrário, eu faço coisas e quero que Cristo seja o meio para essas coisas dar certo. E isso é um problema dos cristãos. Nós começamos a achar que o Senhor é um meio.
Não é isso? Senhor, abençoa o meu trabalho. Não, Senhor, eu quero que esse trabalho seja mais uma forma de que Cristo se manifeste em mim. Eu quero que essa universidade, esse lugar que eu estou, seja mais uma forma de Cristo se manifestar em mim. Eu quero que a minha profissão seja mais um modo de Cristo se manifestar em mim. Eu quero que a minha família seja mais um lugar para que Cristo se manifeste em mim. Eu quero que o Senhor faça em mim algo maravilhoso em todo lugar que eu estiver. E não que o Senhor seja um meio para que as minhas bênçãos venham. Pelo contrário, Senhor, usa as dificuldades da minha família para transformar quem eu sou. Você percebe isso, irmãos? Você percebe que você é uma pessoa morna quando você não se preocupa em ser transformado. Você não preocupa em ter transformações verdadeiras. Isso é um problema. Cristo não é, de fato, o centro da sua vida. Ele só é um meio para que as coisas que você acha bom venham sobre a sua vida. Você quer viver do seu jeito, você quer namorar do seu jeito, que nem tem namoro na Bíblia, mas amém, glória a Deus, não vou olhar para você agora não. Tá vendo? Nem tem namoro na Bíblia, mas você quer namorar. Tá vendo? Não tem alguns negócios na Bíblia, não tem juntado com fé casador, mas você quer juntar. Não é isso? Aí quando dá problema, aí você fala assim, por que o senhor não está me abençoando? Eu estou vindo na igreja. Eu falei, pois é, irmão, você só não está exercitando a igreja. Você não está sendo igreja. Eu estou julgando alguém, irmão, eu não estou falando não. Eu estou falando assim, isso aqui é incompatível com o que você está pedindo. Você quer família, mas você quer família do seu jeito, na sua hora, da sua forma. Não vai ser assim. Entendeu? Pode passar, por favor. O que é um compromisso morno? Compromisso morno é isso aqui. É obedecer apenas quando isso não exige renúncia. Isso aqui não está exigindo nada de mim. Isso aqui não está pedindo para eu mudar nada. Porque se pedir para mudar alguma coisa, eu não quero. Então eu vou sair, eu vou embora, eu não estou mais a fim de continuar esse negócio, não. É servir quando é conveniente. Tá vendo? É só quando não me atrapalha muito. Tá vendo? É só quando não exige muito da minha doação, da minha generosidade. Gostei demais, vou adotar esse negócio aqui, irmãos. É o momento da generosidade, não é isso? Da fidelidade e generosidade, isso mesmo. Tá vendo? Porque o pessoal já pegou o ranço do negócio, né? Ofertar, dizimar, o pessoal já começa a achar que a igreja quer o seu dinheiro. Pelo contrário, irmãos. Nossa família é sustentada pela nossa generosidade e fidelidade. Não é isso? Nós amamos o lugar que nós nos reunimos, então nós ajudamos esse lugar a ser sustentado, alimentado, a ter conforto, a ter um bom som, a ter uma boa iluminação. Nós fazemos parte, isso aqui é nosso. Isso aqui não é do pastor, isso aqui não é da pastora, isso aqui é nosso. Não é isso? É da família que se reúne para louvar ao Senhor. Então, quando nós agimos com generosidade e fidelidade, nós estamos fazendo isso, ajudando a nossa casa. Ninguém deveria pedir isso para a gente. É igual, por que as mulheres ficam invocadas com isso? Nossa, esse homem não vê que precisa colocar esse negócio. Não, essa casa não é só minha, é nossa. Tá vendo? Esse homem não vê que precisa organizar isso, não? Tá vendo? Por que ele está fazendo isso como se fosse só eu a responsável? Não, isso aqui é nosso. Se é nosso, todo mundo cuida. Não é isso? Então, é ofertar sem sacrifício, é amar quando não custa, tá vendo? É orar sem intimidade, é conhecer a Bíblia sem permitir que ela confronte o coração. Então, nós queremos um compromisso morno, nós queremos vir num domingo, ouvir a palavra à la carte. Olha, eu quero uma palavra de ânimo, eu quero uma palavra, para fortalecer meu coração, entendeu? Eu estou muito triste, quero ouvir uma palavra para consolar, entendeu? As minhas emoções. Eu estou muito desanimado, né? Eu quero uma palavra para me dar mais força, ânimo. Eu estou em dúvida quem escolheu, João, Marcos ou Aristóteles, não é isso? Então, estou em dúvida aqui, Senhor, estou em dúvida cruel, tem a Maria, a Joana, entendeu? E a Beltrana, eu não sei quem que escolher, me manda um sinal, Senhor, não é isso? Aí abre no Evangelho de João, então era o João mesmo, olha só, leu o João, então era o João, entendeu? Eu estava em dúvida sobre a Maria, falou de Maria, então é a Maria. Você já viu crente assim, irmão? Uns crentes esquisitos, rapaz, uns crentes, entendeu? Adivinho, eles querem uns negócios. Olha, hoje o pastor falou um nome, rapaz, que era um nome que eu estava pedindo confirmação para o Senhor. Eu falei, não, irmão, você não tem que perguntar assim, você tem que perguntar no nível do Senhor, não é isso? Falar uma coisa impossível, mas enfim. Então, vamos lá. E aí você tem uma comparação do que seria uma vida fervorosa para uma vida morna. Então, uma vida fervorosa, Cristo é prioridade. Numa vida morna, Cristo é apenas importante. Tá vendo? Se confrontar aqui, Cristo, deixa, né, gente? Fazer o quê? Não, você tem que saber que nem tudo você tem que falar. Ô, irmão, na faculdade era um problema comigo lá, porque eu não ficava calado, o pessoal falava uns negócios lá da Bíblia, eu não era uma pessoa que estava querendo evangelizar todo mundo no sentido, né, proselitista da coisa, mas falava uma coisa que não condizia com a Bíblia, eu falei, professor,
Você já leu a Bíblia? Já? Você conhece esse texto aí? Você sabe qual que é o contexto? Porque você está falando fora de contexto. Então, isso é pretexto, não é não? Então, eu falei, texto fora de contexto é pretexto. Porque a Bíblia nunca falou isso, ela não quis dizer isso. É isso, porque você não é teólogo, não é verdade? Então, você não pode falar que a Bíblia falou isso. Entendeu? Aí o pessoal ficava assim, né? Ranzinza comigo. Eu falei, ué, não vou aceitar, eu não vou ficar ouvindo aqui passivamente. Não é verdade? Eu vou questionar. Eu não vou questionar, sei lá, outras coisas, uma visão de mundo. Agora, a Bíblia fala tal coisa, e eu sei que ela não fala, eu não vou ficar de boa, não, hein? Mesma coisa, lá no trabalho, é porque você sabe que a Bíblia fala isso. Ô, amigão, não, agora você falou da minha área aqui, não é não? Olha só, eu estava tranquilinho aqui, você vem falar um negócio desse? Não pode, não pode, não, a Bíblia não fala isso não, rapaz. Não é isso? A Bíblia fala que não cai uma folha da árvore se Deus não permitir. Falei, rapaz, se você encontrar esse versículo, eu te dou 1.000.000. 1.000.000. Não acontece isso, não. Pega um pedaço de pau, chega ali fora na árvore e mete nela ali pra você ver. Entendeu? Ué, vai cair um tanto de folha. Então tem, tem umas coisas que as pessoas falam que os crentes ficam assim tranquilos, sabe? Tranquilão, mas acho que é normal, tudo normal. Não, pode falar qualquer coisa. Tá vendo? Cristo é importante para mim, então não preciso falar dele para ninguém. Não, nós precisamos, irmãos. Às vezes as pessoas estão falando essas asneiras do nosso lado, é para que justamente você manifeste a luz, para que você seja luz sobre a escuridão da ignorância dela, para que você seja sal, né, e tempere os problemas ali de interpretação daquela pessoa. Se aquela pessoa está falando, vá sobre a vida dela. Ô, meu filho, a Bíblia não fala isso não. Eu sei que às vezes você pensa assim, eu sei que às vezes dá ideia disso, mas a Bíblia não fala isso. Entendeu? A busca de santidade na vida fervorosa, na vida morna, é uma busca de conforto. Eu faço até que eu esteja ganhando alguma coisa. Entendeu? Se eu achar que eu estou perdendo muito, para que eu vou fazer isso? Não vou fazer mais isso, não. Eu fiz tanto, eu tentei tanto, eu persisti tanto, eu não vou tentar mais, não. Não é isso? Eu tratei minha esposa bem um tanto de vezes, ela não me tratou mais bem, não vou tratar mais, não. Mas por que eu trato bem minha esposa? Porque eu creio que em Cristo Jesus isso é certo. Eu creio que em Cristo Jesus isso é bom. Eu creio que em Cristo Jesus isso é o melhor. Tá vendo? Então, nós não fazemos coisas somente pelos resultados, nós fazemos porque é certo, irmãos. Nós fazemos porque é certo. Eu falo isso para muitos cristãos. Eles, às vezes, fazem coisas esperando resultado. Mas tem muitas coisas que nós vamos fazer é porque é certo. E muitas vezes fazer porque é certo nesse mundo é igual Paulo fala a Timóteo. Ô, Timóteo, meu filho, se você quiser viver uma vida justa, se prepare para ser perseguido, para ser odiado. Às vezes, quanto mais justo nós formos, mais santidade nós buscarmos, mais nós seremos odiados por outras pessoas. Então, depende de Deus na vida fervorosa, agora na vida morna, depende de si mesmo. Deus não está querendo fazer, eu orei, eu pedi, eu falei, eu vou fazer do meu jeito agora. Agora é comigo, pode deixar comigo que agora eu vou fazer. Agora eu vou dar um jeito nesse menino, agora eu vou dar um jeito nessa mulher, agora eu vou dar um jeito nesse homem, agora eu vou fazer, vai acontecer. Não é assim, irmãos. Não é verdade? Peça sabedoria ao Senhor. Aí, amar a verdade, agora na vida morna, tolera pequenos compromissos. Tá vendo? Então, ou seja, você tem que pensar bem que a Bíblia foi escrita por homens. O que você queria que escrevesse? Um cavalo, uma vaca? Não é isso? Aí, se for escrito por vaca, você ia falar assim, não, você tem que tomar cuidado, porque foi uma vaca que escreveu a Bíblia. Não é isso? Então, não vai adiantar. Porque você não está questionando o que a Bíblia está falando, você está usando o que a gente chama de dissonância cognitiva. É quando o seu coração quer acreditar numa coisa que ela sabidamente sabe que é falso. Aí você tenta juntar o falso com o desejo do seu coração. Aí dá o quê? Dissonância. Você fala assim, mas você tem que pensar que a Bíblia é muito antiga, né? É muito antiga. Aí começa com essas conversinhas. Vive para glorificar a Cristo na vida fervorosa, mas na vida morna, vive para preservar a própria imagem. Muitas pessoas pensam em não confrontar, porque senão aí vai que acontece alguma coisa, meu filho agora mostra que está acontecendo alguma coisa com ele, eu não vou pedir ajuda para ninguém, porque o meu casamento vai ser exposto, as pessoas vão perceber que eu não sou perfeita, que eu não sou perfeito, eu não vou pedir porque as pessoas vão ver que os meus filhos não são perfeitos, as pessoas vão ver que eu sou pecador. É isso mesmo, todos nós somos. Eu falo, não, se existe alguma pessoa viva aqui é porque nós estamos enfrentando pecados. Nós estamos lutando contra pecados. Se existe alguém aqui que não tem pecado, nós vamos orar para Deus te levar hoje à noite, tá bom, irmão? Que Deus abençoe a sua vida. Foi um prazer te conhecer. Você vai ser promovido para a glória hoje. Hoje mesmo, em nome de Jesus. Amém, irmão? Porque é verdade. Se você está vivendo uma vida santa, irmão, o melhor lugar para você estar junto com o santo, meu Deus do céu. Não é isso? Mas
se nós nos acharmos pessoas melhores do que outras, e aí o pastor estava falando lá do livro, né? 30 semanas para... Como é que é o nome do livro? 30 semanas... Não é ter uma coisa, como é que é o nome do negócio? Alguma coisa para transformação. E dentro dela tem o quê? Tem um momento para você confessar. Tem um momento para você ter uma confidência. Por quê? Porque nós precisamos disso. Nós precisamos nos abrir uns com os outros. Nós precisamos mostrar para nós mesmos. A confissão nos traz humildade. Eu não consigo tudo. Eu não tenho como fazer tudo. Entendeu? Eu lidero, mas eu tenho também as minhas limitações. É pela graça que eu lidero, não é pela perfeição, não é pela autocapacidade. Pelo contrário, é pela graça e misericórdia do Senhor. Nós pregamos pela graça e misericórdia do Senhor. Então, todos nós precisamos disso, né? De uma vida realmente com pessoas que a gente possa se abrir. Então, vive para glorificar a Cristo na vida fervorosa e na vida morna. Vive para preservar a própria imagem, arrepender-se rapidamente, justificar seus erros. Quando você vê pessoas justificando o erro, irmãos, é porque ela está na vida morna. Ela está tendo problema. Não é isso? Você vê pessoas falando assim, você sabe por que eu não vou mais na igreja? Aí ela tem 1 milhão de justificativas. Não é isso? Então, quando você começa a encontrar justificativa para não estar em Cristo Jesus, é porque o seu coração já está desviado, viu, irmão? É verdade. Se você encontra justificativa para não vir na igreja, seu coração está desviando e você ainda não sabe. Você ainda não sabe que você está desviado. Por quê? Nós sempre vamos encontrar problema na igreja. Nós vamos encontrar pessoas muito fervorosas, outras muito frias, pessoas muito falatórias, pessoas que não falam nada, pessoas que vão arrumar intriga porque ainda estão aprendendo o evangelho, não é isso? Uma vez o irmãozinho chegou lá na minha igreja lá, né, que eu participo, e falou assim, ô Misael, você sabia que tem muita gente aqui que não gosta de você, né? Eu falei, que bênção, irmão, glória a Deus, fico muito feliz por isso, eu te agradeço demais, porque eu estou feliz. Aí ele falou assim, mas por quê? Eu falei, porque praticamente eu estou sempre pregando, né? Então, quando eu estou aqui na igreja, eu estou pregando. Então, os irmãos me conhecem mais por onde? Pela pregação. Então, quer dizer que vocês estão me odiando é por causa da pregação que eu estou fazendo. De duas, uma. É ruim a pregação, então prego ruim, não é isso? Ou eu estou pregando alguma coisa que não está gostando. Então, é o Espírito Santo tocando no coração dele. Então, está sendo uma bênção, irmão. Mas você não quer nem saber quem é? Eu falei, Deus me livre, deixa eu abraçar os irmãos com meu coração em paz. Não é isso? Com o meu coração em paz. Eu falei, vai que essa pessoa quer me estar me odiando, né? Deixa eu abraçar ela mais forte agora. Né? Então, assim, irmão, é verdade. Tem pessoa que não vai gostar de você. Entendeu? E Jesus vai nos ensinar isso. Isso é estar em família, irmão. Não é isso? Não tem um irmão lá que não vai com sua cara, você não sabe nem por quê. Mas o irmão não vai com sua cara. E irmão que nasceu no mesmo sangue, mamou no mesmo peito da sua mãe lá. Entendeu? Não gosta de você. Vai fazer o que com o irmão? Você tolera ele em amor. Não é isso que o Romanos fala? Os fortes suportem os fracos. Você tem que suportar os fracos. Tem gente que vai conversa com a sua vida. Aí você chegou, irmão, faz isso não, meu irmão, vem cá, vamos orar. Deixa eu orar por você aí, entendeu? Para esse espírito do falatório sair da sua boca aí, misericórdia. Não é isso? Nós vamos conversar junto com o pastor, nós vamos fazer uma oração e Deus vai abençoar. É verdade, irmãos. Depois que eu comecei a fazer isso, ninguém nunca mais veio falar nada comigo. Uma menina veio falar comigo, ô Misael, sabia que fulano de tal está fazendo alguma coisa? Eu falei, ô irmã, você está me falando isso para a gente poder ajudar o irmão? Então eu vou falar para o pastor que foi você que falou. Não. Eu falei, não, agora já é tarde. Você falou que a gente queria abençoar a vida do irmão. Você falou que a gente queria abençoar a vida do irmão, não é? O irmão não está se perdendo? A Bíblia não fala em Mateus capítulo 18, você vê o seu irmão pecando, você chega perto dele e exorta em amor? Se você vê ele pecando de novo, você chega, traz um testemunho e exorta em amor? Então é isso que nós vamos fazer. Aí cheguei pro pastor e falei, pastor, a fulana de tal falou, e eu estou vindo aqui falar, porque é ela que me falou, que o irmão fulano está vivendo assim, assim, assim. Eu aconselho o senhor a chamar ela, o fulano, eu e você. Nós vamos conversar todo mundo junto. Para quê? Para abençoar a vida do irmão, não é não? Para chamar o irmão à exortação. Ué, porque não era fofoca que ela estava fazendo, na verdade. A irmã veio falar para o irmão ser abençoado. Acabou, irmão, nunca mais ninguém quis falar mais nada comigo, eu não sei porquê. Eu não entendi mais. Entendeu? Eu não entendi. A pessoa não quer falar mais nada comigo. Eu falei, não, irmão, porque se você falar, irmão, comigo, nós vamos... Eu quero confrontar em amor, irmão. Quero confrontar em amor. Entendeu? É igual a moça ligou lá pro pastor lá, que a gente faz parte lá, o pastor Márcio. Aí falou assim, estou muito decepcionado com o Misael. Misael falhou demais, o meu irmão foi lá atender com ele não conseguiu ajudar meu irmão. Eu falei, ô pastor, sou eu mesmo, sou eu. É verdade. Tem gente que eu não consigo ajudar. Você acredita nisso? Eu não consigo ajudar todo mundo.
ele nem entrou em contato. Falei, eu sou horrível para isso, eu admito minha culpa. Eu vou até ajoelhar no pé da irmã lá, porque sou eu mesmo. Ela não está falando nada errado de mim. Aí eu falei assim, irmão, se quiser marcar uma reunião, junto com ela, o irmão dela, estou disposto a ir lá pedir perdão. Eu quero pedir perdão, porque é isso. Eu sou falho mesmo. A pessoa às vezes colocou uma expectativa muito grande em mim, o Misael é muito bom. Eu falei, ô irmão, você vai ficar decepcionado, irmão. Né? Você vai ficar decepcionado, você vai ficar triste. Entendeu? Eu consigo ser bom quando o Senhor me ajuda a ser bom. Então, naquilo que eu sou bom é porque o Senhor me ajudou a ser bom. Mas eu não faço questão de ser bom, no sentido do quê? Eu ser bom para mim mesmo. Eu acho bom quando vem esse tipo de coisa. Por quê? Isso mostra que eu sou só apenas um humano. Eu tenho que continuar no meu lugar. Eu tenho que continuar. Eu sou vaso, eu não sou nada, eu sou barro. O Senhor é tudo em mim, é o Senhor que tem que brilhar em mim. Então é ótimo quando essas coisas aparecem. O Misael não foi suficiente, é isso mesmo. Eu não sou suficiente. Eu não consigo ser suficiente para você. Entendeu? Eu não consigo realmente ajudar em tudo. Eu falho, é verdade, eu esqueço. É verdade, eu não consigo atender a expectativas. Olha só, irmãos, como isso ajudaria você como pai, você como mãe. É verdade, filho, eu não sei de tudo. É verdade, filho, eu não consigo. É verdade, filho, eu me descontrolei. Você me desculpa, você me perdoa. Filho, eu falei uma coisa errada. Filho, eu realmente, eu agi de uma maneira desproporcional. Ô filho, olha, você me perdoa porque naquele momento eu não deveria ter batido em você. Você veio contar uma coisa para mim, eu não consegui, eu não dei conta de suportar. Olha só, irmãos, isso mostra a humanidade, isso traz para você, né, isso, as pessoas, a comunhão. Agora, quando a gente consegue, não, eu não vou admitir porque meus filhos... Não, irmãos, nós estragamos a coisa. Não é isso? Então, que nós possamos viver essa vida fervorosa, se arrepender, não ficar justificando erros. Eu erro mesmo, eu errei mesmo, me perdoa. Olha, perdão, eu quero ser melhor, me ajuda a ser melhor, me ajuda a caminhar junto com você. Tá vendo? Pode passar, por favor. E aí, uma fé morna não é a ausência de Deus na vida. É a presença de Deus apenas até o ponto em que Ele não interfira nos nossos planos. Que o Senhor interfira em todos os nossos planos, irmãos. Né? Nós vamos gostar, não vamos não, mas é necessário, é preciso. Nós precisamos que o Senhor intervenha nos nossos planos. Senhor, o nosso plano pode parecer bom, mas o Senhor tem melhores planos do que o nosso. Por quê? Os pensamentos do Senhor são mais altos do que os nossos. Os caminhos do Senhor são mais elevados do que os nossos. Pode passar, por favor. E aí, a aplicação prática para a gente terminar. Irmão, responda essas perguntas na sua casa, com a sua consciência. Minha fé ainda me transforma? Acha que a sua fé ainda transforma você, irmãos? Sua fé tem transformado você? Quando foi a última vez que Deus confrontou o meu coração? Qual foi a última vez que o Senhor confrontou o meu coração? Minha devoção é rotina ou é relacionamento? Eu faço porque se o pastor me perguntar se está fazendo o seu devocional, eu vou ficar com vergonha de falar que não, então tem que fazer. Ou é um relacionamento, Senhor, eu sinto a sua presença, Senhor, eu percebo o Senhor falando comigo, eu ouço a tua voz falando comigo, e por isso eu amo ler a tua palavra, amo meditar. Estou apenas frequentando a igreja ou caminhando com Cristo? E a minha vida espiritual ainda produz sede por Deus? Irmãos, nós temos que responder isso para nós, só você pode responder isso. E se você falar não em alguma coisa aqui, não tem problema. O negócio aqui é igual o primeiro capítulo lá do programa de transformação, não é isso? Você tem que admitir. É admitindo que você transforma. Nem isso, admita. Não, é verdade, eu não consigo. É verdade, minha fé não tem me transformado. É verdade, eu não sinto mais sede por Deus. Irmãos, enquanto você não reconhecer que está ruim, você não vai buscar transformação. Agora, enquanto você achar que está bom, você vir aqui, entendeu? Vir à igreja e tal, e assistir um culto e sair da mesma forma, entendeu? Cochilar no culto, ver um negócio, pensar na segunda-feira e não ter compromisso com o Senhor, é isso que vai acontecer com a gente. A gente nunca vai mudar. Por quê? Porque está tudo bem, está tudo tranquilo, está tudo morno, não é verdade? Para mim está bom. Pode passar, por favor. E é isso. A mornidão não começa quando nós abandonamos Cristo. Pelo contrário, né? Ela começa quando deixamos de perceber o quanto ainda precisamos dele e o quanto deixamos de parecer com ele. Tá vendo? É quando nós começamos agora, em situações, pensar, fazer, se comportar justamente diferente da que Cristo faria. Irmãos, nós precisamos começar a, de fato, pedir ao Senhor uma transformação urgente. Nós precisamos pedir ao Senhor que transforme a nossa vida como pai, como mãe, como filho, como irmão. Pode passar, por favor. E nós precisamos buscar ao Senhor isso. Senhor, nós precisamos de Ti.
Nós precisamos da Tua presença, nós precisamos da Tua graça. Sem o Senhor, nós não conseguimos fazer nada. Por quê? Se a gente não orar por isso, irmãos, nós nunca seremos transformados. Senhor, eu admito, eu não estou sendo a melhor esposa. Senhor, eu não estou sendo o melhor esposo. Eu admito, eu não estou sendo o melhor pai. Eu admito, eu não estou sendo o melhor filho. Senhor, eu preciso ser transformado. Senhor, a minha fé, ela está simplesmente religiosa. Eu venho à igreja porque eu tenho que vir, porque às vezes eu não tenho nem outro lugar para ir. Senhor, eu vim à igreja, mas eu não sinto mais a Tua presença. Senhor, eu não sinto mais o Senhor falando comigo. Senhor, eu ouço as coisas e, na verdade, eu fico resistente a mudar. Eu começo a justificar ao invés de transformar. Irmãos, comece a pedir ao Senhor. Comece a pedir ao Senhor a transformação, porque senão nós não vamos conseguir mudar. Eu quero fazer uma oração por você, amém? Levante, coloque de pé no seu lugar. Eu quero orar por você, que você agora coloque a mão no seu coração, que você possa pedir ao Senhor isso. Senhor, por que o nosso coração? Porque são os desejos mais intensos que não passam pela nossa mente. E o Senhor precisa converter, de fato, o nosso coração a desejar o que o Senhor deseja. Comece a orar aí no seu lugar. Senhor, eu preciso, ó Deus, de uma vida realmente transformada. Senhor, eu preciso de uma mente transformada. Senhor, eu preciso de motivações transformadas. Senhor, eu preciso, ó Pai, cada vez mais ouvir melhor a Tua voz. Deus, eu quero poder sentir a Tua presença e sair da Tua igreja, da casa do Senhor, ó Deus, transformado e continuar sendo a casa do Senhor. Ó Deus, eu não quero ter uma religião simplesmente de vir, de aparentar, mas eu quero ser transformado. Eu quero ser a Tua morada. Eu quero expressar a Tua glória. Deus, me ensina a vencer os meus vícios. Senhor, me ensina a vencer minhas compulsões. Senhor, me ensina a vencer os meus desejos descontrolados. Senhor, me ensina, ó Deus, a ser mais comedido nas minhas emoções. Senhor, me ensina a responder às pessoas que me afrontam. Senhor, me ensina a responder às pessoas que zombam de mim. Senhor, me ensina a não me importar com o que as pessoas veem e olham para mim, mas me ensina a me importar com o que o Senhor pensa de mim. Senhor, me ensina a desejar os Seus desejos, Senhor. Me ensina a desejar a Tua casa, Senhor, e não outros lugares. Me ensine a ver, ó Deus, a verdade desse mundo, que toda beleza, que toda sedução, que toda alegria, que todo prazer desse mundo é simplesmente um bolo falso, Senhor, com aparência de doce, mas cheio de fel, cheio de veneno. Ó Deus, que nós possamos ver isso, não para a gente se sentir melhor, mas para a gente enxergar o que o Senhor quer fazer. Ó Deus, nós somos a geração do tempo do fim. Nós precisamos que os corações dos pais sejam convertidos aos filhos. E o coração dos pais convertidos aos filhos são pais que desejam filhos segundo a Tua imagem, a imagem de Cristo. Homens e mulheres que não desejam que os filhos sejam doutores, que os filhos sejam homens e mulheres com títulos, mas homens e mulheres de Deus. Homens e mulheres que andam por esse mundo levando a luz de Cristo. É isso que eu desejo para os meus filhos, Senhor. Os meus filhos serão homens e mulheres, ó Deus, de sucesso, se eles levarem Cristo na sua mente, no seu coração. Deus, nos ensine de fato a ser filhos, ó Deus, que convertam o coração aos pais, porque nós queremos viver honrando eles como nós honramos o Senhor. Nós queremos viver, ó Deus, com os nossos pais como aquele que vive para o Senhor, ó Deus, obedecendo, sendo, ó Deus, respeitosos, ó Deus, sendo pessoas que controlam bem as suas emoções através do fruto do Espírito, Deus. Que o fruto do Espírito se manifeste em nós, o amor, a longanimidade, a fidelidade, a fé, a mansidão, a alegria, o domínio próprio, Senhor. Nos ensine a sairmos daqui transformados, Deus. Não deixe a gente participar de eventos, Senhor, mas que nós possamos ser, ó Deus, participantes de cultos de adoração, aonde o nosso coração está sendo ministrado, a nossa mente está sendo transformada e nós estamos sendo, ó Deus, transformados de fé em fé, de glória em glória, segundo a imagem de Cristo Jesus. Que Cristo Jesus seja a nossa marca, Senhor. Ó Deus, que onde quer que nós andemos, nós possamos refletir a glória de Cristo. Que as pessoas olhem para nós e falem: você está diferente. Você é diferente. Não porque as nossas roupas, ó Deus, estão em determinados tipos religiosos, mas porque o nosso caráter está refletindo Cristo, Senhor. Que famílias sejam abençoadas aqui em Nazareno, ó Deus, para que o Senhor possa curar filhos, filhas, homens, mulheres, maridos, esposas que estão feridas, ó Deus, que estão passando por aflições, por angústias,
Me ensine a cada um segundo a tua palavra. A mente de Cristo está em cada um, segundo a tua palavra, Deus. 1 Coríntios capítulo 2, último versículo. Quem alguma vez instruiu o Senhor, quem alguma vez ensinou algo para o Senhor, mas nós temos a mente de Cristo. Que a mente de Cristo se desperte em cada um, que cada um ore pedindo ao Senhor: Senhor, que a tua mente flua em mim, me ensine como agir agora, me ensine como falar agora, me ensine como reagir agora, Senhor. Eu quero ser igual ao Senhor em toda a minha maneira de viver. Que o Senhor manifeste isso sobre essa igreja, sobre cada casal, sobre cada filho, sobre cada homem, sobre cada mulher, sobre cada geração, em nome de Jesus. Amém.